Popó, não, dentro de uma formação didático-pedagógica, mas com o fito prepará-lo para ser um técnico, formar-se nisso, naquilo, e o esporte vai revigorar suas energias, não é verdade? Alguns assuntos que vão ser tratados, como por exemplo a reciclagem. Eu sempre falo, as pessoas pensam que reciclagem são só 4 itens, Sim. que é o PET, a caixa de leite, que é a Tetra Pak, latinha e sacola plástica. Mas não é. A reciclagem, nós temos 32 itens hoje para fazer reciclagem no nosso lixo. Então, quer dizer, isso pode ser, de repente, até um meio de sobrevivência para a pessoa. Renda, né? Um meio de renda, né? A água, que é muito importante, como economizar água. Com certeza. Ainda mais que ela custa, né? Que ela é tratada. Exatamente. Eu salientei aqui, num programa que eu fui convidado a participar, que nós usamos a água potável na nossa descarga do banheiro. Para lavar a calçada, para lavar o automóvel. Mas principalmente ali a descarga do banheiro. Só na descarga do banheiro, tá? A água desperdiçada no Brasil durante um ano abasteceria 4 países da Europa com água potável no mesmo ano. Quer dizer, é muito desperdício, né? Com água potável. Como economizar energia? Né? O que é o mundo ambiental que nós vivemos? Porque às vezes as pessoas parecem que não fazem parte do meio ambiente, e nós também somos parte do meio ambiente, como o animal a árvore tudo terra compõe esse universo, né? Então nós temos que fazer a nossa parte. As atitudes que fazem a diferença no dia a dia, para a gente colaborar de alguma forma com as outras pessoas, né? O empreendedorismo vai ser tratado também, os animais de rua, segurança no trabalho, acidentes no trabalho, educação no trânsito, que nós estamos vivendo principalmente aqui na nossa cidade, né? Nós estamos precisando bastante. A parte do bullying, que está nas escolas aí, em tudo que é lado, o consumo consciente das pessoas. Muito interessante, né? Sabe? As drogas, os perigos da internet, que a internet é uma ferramenta muito boa, mas é um perigo para quem não sabe usar ou se deixa levar por os mal intencionados, né? E a pedofilia. E também eu vou acrescentar mais um depois, que eu vou entrar em contato, até posso dizer no ar aqui, com um palestrante da área da saúde, tá? Que às vezes ele vem aqui no meu programa e faz vários comentários sobre vários assuntos, e ele é muito conhecido na cidade, que é o Dr. Gilberto Moura. Então eu tenho quase certeza, não tenho certeza absoluta, mas que ele também vai querer dar a parcela de contribuição dele nesse trabalho. Então, eu acho que baseado nisso aqui, nós vamos conseguir levar muita coisa para os bairros, para a comunidade que não tem acesso, tu não acha? Com certeza, porque ele deu a relação toda, mas isso vai ser dividido em etapas, né? Exatamente. Assuntos por cada região. Exatamente. Né? Porque todos não dá para abraçar num momento só, porque perde o foco, né? Então, bom, como tu falou, o Getúlio, qual é a carência que vai ser sentida mais lá? É o fator bullying? É o fator drogadição? Controle de natalidade? E nesse tu vai levar para a associação um palestrante, ou um grupo, né, buscando trazer aquela orientação, nem orientá-los, né, com relação a como tratar e conviver com isso aí, dado por pessoas que não vão estar lá, e vocês vão sentir, não com visão nenhuma político-partidária. E volto a dizer aqui, nada contra os partidos, não é isso aí. Não, a proposta desse projeto é politizante. Ele é um projeto em que pensa buscar fortalecer ou formar a cidadania, né? O exercício da sua cidadania com aquela devida democracia, com aquela devida articulação cívica, né? E cidadã, porque às vezes as pessoas acham que cobrar é agredir, não é, né? Chegar lá, ofende o secretário, claro, muitas vezes dá vontade, né? Mas não é por aí o caminho. E se tu tiver argumentos e alguém que está preparando, que como agora esse projeto se propõe, que isso é um trabalho, meus amigos, que vai ficar
pelo resto da vida, se Deus quiser, né? Então, até que a comunidade comece a assumir essa visão consciente, né? O que vai acontecer? Vai melhorar 100% não, um percentual expressivo, né, do comportamento dessa nossa periferia com relação à cobrança dos seus direitos com a devida democracia. Exatamente. Eu recebi uma mensagem aqui, nós não podemos deixar passar. Já um participante, um telespectador do programa. Personal Trainer Lucas, telefone, ele deu o telefone dele. Ginástica laboral, emagrecimento e condicionamento físico. De repente ele pode até se tornar um parceiro nosso para levar esse conhecimento dele para as nossas palestras lá. Então nós vamos ficar aberto para todo tipo de participação possível. Hoje recebi 2 telefonemas, depois de frisar bem ontem na reunião que não é um trabalho político, certo, mas que nós precisamos de apoios, óbvio, independente de bandeira e sigla partidária. Hoje de manhã eu recebi 2 telefonemas de políticos que querem ler isso aqui com calma e ver um meio de colaboração. Quer dizer, está surtindo efeito. Nós somos pequenos, eu acho que somos, mas nós vamos se tornar grandes. Até porque essas pessoas que são maiores na sociedade, os políticos, mais um pouco do que nós, porque estão no meio político, eles podem colaborar, porque se eles colaborarem, eles vão estar colaborando com o projeto e também vão estar fazendo a parte deles. Não tem dúvida. Independente da bandeira partidária. Exato. Entendeu? Então quem me ligou hoje, eu não vou citar no ar aqui, obviamente, ética, né? Mas eu já frisei, ajuda é bem-vinda, amarras não queremos. Exatamente. Entendeu? É isso que eu deixei bem frisado até no programa de sábado que eu participei, também eu disse a mesma coisa, justamente por causa disso. Isso, Rogério, foi o que me motivou a vir trabalhar contigo, da minha contribuição espontânea e singela, exatamente pela clareza com que tu deixou, que tu não é contra a política, mas também não queres atrelamento a grupos políticos. Exatamente. Todos serão bem-vindos desde